Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nós temos estudado ao longo da série Milagres de Cristo, temos estudado os evangelhos e nós vamos ver hoje nessa nona temporada, estamos vendo a história de Cristo. Então eu te convido para abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 58. Livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 58. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 58, assim nos diz: E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje a história de dois discípulos de Cristo. De todos os milagres que Cristo fez, e eles são incontáveis, como descreve muito bem João no seu evangelho, lá nos últimos versículos, que tenho para mim que nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo aquilo que Cristo fez. Mas para mim o maior milagre que Cristo realizou não foi do cego, não foi do paralítico, não foi dos leprosos, tampouco daqueles que foram ressuscitados. O maior milagre que Cristo conseguiu manifestar, na minha opinião, foi o autocontrole das suas emoções. Cristo, ele conseguia ter um autocontrole de forma incrível e muito rara de se ver e de se encontrar. Vimos isso na última quinta-feira ali em Canoas. E nós vamos ver que esta qualidade incrível que Jesus tinha de dominar o que falava, dominar as suas atitudes, dominar a sua forma de reagir, ele vivendo momentos extremos de agressão, ele conseguia manter a calma, ele conseguia controlar o que falava, ele conseguia controlar como reagia. Para ele, estando caminhando em cima da água, sendo preso injustamente e apanhando injustamente, mesmo sendo blasfemado, estavam enchendo ele de ofensas verbais, ele mantinha a mesma calma, o mesmo controle, o mesmo domínio. Nós vamos observar que Pedro e Judas, eles não tinham esta mesma capacidade. Eles não tinham este mesmo preparo. Quanto às suas emoções, quanto à forma de reagir, eles ainda eram muito crianças, muito meninos. Eles ainda se preocupavam muito mais com uma honra terrena, o que vão falar de mim, o que vão pensar, o que vão fazer comigo, que consequências isso vai me trazer. Eles tinham uma preocupação ainda muito grande, o que pela Bíblia eles ainda eram
meninos na fé, crianças na fé. Olha ali esse primeiro versículo: Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Nós vimos em episódios anteriores que no momento da prisão, Pedro foi um dos que tentou defender a Cristo, estava com uma espada que Cristo mesmo tinha dito para ele carregar. Ele corta a orelha de um soldado e Cristo ali usa este ato para dizer para Pedro: Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Controla as tuas reações. Em outras palavras, controla as tuas atitudes, não seja tão impulsivo. Cristo já havia demonstrado em outros momentos esse grande talento que ele tinha de autocontrole. Quando trouxeram a mulher que foi pega no ato do adultério e o trouxeram para que ele decidisse o que se deveria fazer. Em nenhum momento Cristo se preocupa em ser rápido em responder. Em nenhum momento ele se preocupa em dar uma resposta à altura. Em nenhum momento ele se preocupa em julgar e condenar a mulher. Ele permanece abaixado, escrevendo na areia com muita calma, com muita tranquilidade. Aqueles homens insistem em perguntar, insistem em falar, e ele calmamente diz, sem julgar, sem condenar, sem apontar, sem perder o controle, sem se preocupar com o que iam dizer dele. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou a escrever na areia. Todos foram embora, e aí ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Quem mais te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Cristo tinha um talento incrível para trabalhar sob pressão, para trabalhar em situações extremas. Ele não perdia o controle, ele tinha pleno domínio do que tinha que falar, do que tinha que dizer, de como reagir. Ele não estava preocupado com honra e aplausos aqui na terra, mesmo que tinha muito poder para isso, porém não o usava. E lá naquele fato de Pedro ter cortado a orelha do soldado, ainda Cristo diz: eu poderia pedir tantas legiões de anjos e o meu Pai me daria. Porém, não é hora de eu me defender. Não é momento disso. Porque a preocupação de Cristo não era se defender. A preocupação de Cristo era cumprir com a vontade de Deus. Porém, Pedro, ainda menino na fé, não tinha esta capacidade. Depois desse fato, ele continuou acompanhando de longe para ver o que é que ia acontecer. Vai lá para o versículo 69, por favor. Olha ali, Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando um dos empregados chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Olha o 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu nem sei do que é que você está falando. Pode passar? Depois foi para a entrada do pátio, outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro
que não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Muitas pessoas o estavam apontando, até porque Cristo não era uma pessoa desconhecida. Ele muitas vezes pregou no pátio, pregou no templo, pregou nas sinagogas, de aldeia em aldeia, e os seus discípulos o acompanhavam sempre. Porém, tem um detalhe que João chama atenção. Vai lá, por favor, em João 18, 26. João 18, 26. Uma característica para a gente poder estudar a história de Cristo é que a gente não consegue ficar só num texto, né? Você tem que ir analisar os 4 evangelhos, porque cada escritor apontou características específicas conforme o trabalho que estava desenvolvendo. E nesta situação com Pedro, olha ali, ó, João 18, o 26 e o 27. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Então observa que um dos que ali Mateus ele não aponta quem eram as pessoas, João ele descreve um dos que perguntaram se Pedro era um dos discípulos, um dos que acompanhavam com Cristo, era parente do cara que Pedro cortou a orelha, né? Com certeza você nunca ia se esquecer da imagem de alguém que cortou a orelha de um parente teu, né? Veja, e aqui é justamente o mesmo que lá atrás Pedro tinha cortado a orelha, um parente dele agora o estava acusando, né? Volta lá para Mateus 26, 74. Então Pedro disse: juro que não conheço este homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Olha o ponto que chega um ser humano. E Pedro não está falando isso por falta de amor por Cristo, porque depois Jesus Cristo vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. O problema é que aqui Pedro estava vivendo uma situação que não era comum, que não era normal. Ele estava vivendo um momento sob pressão, sobre a possibilidade da morte sua ou da sua própria família. Sermos crentes em situações normais é gostoso, é prazeroso, é muito bom. Tanto é que Pedro mesmo abriu mão do negócio de pesca que ele tinha, abriu mão das redes, dos barcos para seguir a Jesus. Ou seja, era prazeroso, eles gostavam disso, andavam de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, e era maravilhoso, eles gostavam disso, e os seguidores de Cristo cresciam a cada momento. 12 apóstolos, mais todas as mulheres que acompanhavam, que auxiliavam nesse trabalho, era um grupo grande de pessoas, tinham prazer nisso. Porém, você, em momentos tranquilos, você servir a Cristo, em momentos extremos, é que a gente descobre se realmente somos adultos na fé ou meninos na fé. Meninos são precipitados no falar, estão preocupados com o que vão pensar dele. Homens na fé não dão a mínima para isso. Meninos sempre vão partir para o julgamento, como forma de defesa. Ah, mas se eu errei, tu errou também. Como forma de defesa. Meninos reagem desta forma. Homens adultos na fé não vão para esse ponto. Eles sabem ter calma, tranquilidade, porque Deus nunca perde o controle.
Cristo mesmo já tinha feito afirmações quando foi preso, né? Prendam a mim, mas deixem eles irem embora. E nas últimas orações que Cristo fez, que a gente já estudou lá em João, se eu não me engano é João 17, 18, que conta ali as últimas orações que Cristo fez. Cristo orou a Deus que protegesse os seus discípulos, que nenhum deles se perdesse, a não ser aquele na qual o diabo já havia entrado, né? Que depois ficou claro que era Judas. Então Pedro aqui ainda estava vivendo um momento não de tranquilidade. Eu venho aqui para a igreja muito tranquilo, sem problema nenhum, depois eu vou para casa, amanhã vai ser mais um dia quase igual hoje, tenho o estudo bíblico de manhã, eu vou no estudo bíblico, daqui a pouco se eu não gosto eu não venho, e vou levando a minha vida naturalmente, um dia depois do outro, um dia depois de outro, um dia depois de outro. Dali a pouco acontece algo completamente diferente, extremo, de grande pressão, de grande dificuldade, seja por doenças, por guerras, por tragédias da natureza, onde tira todo mundo da acomodação, da tranquilidade. Ali é que a gente acaba descobrindo se somos crentes realmente preparados ou meninos na fé. Porque daí a gente passa a reagir por aquilo que está em nós. A boca fala o que o coração está cheio. E nesse momento Pedro estava cheio de quê? Medo, dúvida, porque eles tinham a visão de que Cristo veio para trazer liberdade ao povo. Então Cristo vai derrotar com todos os romanos e tornar Israel livre de novo. E no momento que Cristo é preso, esta convicção que eles tinham cai por terra. Isso vai tudo ao chão. Porque eles consideravam Cristo alguém poderoso que ninguém nunca poderia tocar. Eles nunca conseguiram entender, até isso tudo acontecer, da necessidade de Jesus morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Nunca conseguiram entender essa ligação de Gênesis com Mateus. Lá em Gênesis, nós temos Adão e Eva. Adão e Eva não tinham pecados, não tinham erros, não tinham falhas, e sendo perfeitos, escolheram o pecado. Escolheram fazer aquilo que Deus disse para não fazer. E isso trouxe todas as consequências que a gente bem conhece. Como é que você reverte isso? Como é que você restaura o relacionamento entre o homem e Deus? Sob as mesmas condições. Aonde um homem, sendo perfeito, diante de sofrimento, escolhe continuar sendo fiel e obediente a Deus. Quando Cristo vencer esta etapa, ele fez o caminho inverso lá de Adão e Eva. E por isso restabelece o relacionamento entre o homem e Deus. Isso é descrito nas cartas de Paulo, né? Quando ele diz que assim como o pecado veio através de um homem, a graça e a salvação também veio através de Cristo, e assim por diante. Paulo, inclusive, explica bastante sobre isso. Então nós vemos aqui que Pedro, então, diante de um coração cheio de medo, de dúvida, ele ainda jure que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Mas ele estava mentindo, ele conhecia. Ele caminhou em cima da água com Jesus, como é que não conhece? Mas por que ele está reagindo assim? Medo, falta de fé, falta de confiança, falta de relacionamento com Cristo. Eles tinham muita teoria e eles tinham autoridade espiritual, muitas vezes expulsaram demônios, curaram enfermos, muita coisa aconteceu. Mas uma coisa é você ser um servo de Deus em momentos tranquilos, outra é você ser um servo de Deus em situações extremas. Isso é muito difícil, né? Vemos aqui que Pedro
Até aqui não conseguiu, e naquele momento o galo cantou. Olha os 75. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vemos que quando eles estavam na última ceia, ali Cristo disse o que haveria de acontecer com ele e ainda disse que um de vocês ainda vai me trair. Pedro, juntamente com os demais, ainda disseram: Senhor, se preciso for, estamos prontos para morrer contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda esta noite, 3 vezes tu dirás que não me conhece. E a afirmação de Jesus foi ainda muito mais precisa. Marcos traz essa informação. Coloca lá em Marcos 14, 72. Cristo foi mais detalhista ainda. Os demais evangelhos não chegam a descrever, mas aqui Marcos ele descreve. Olha ali, ó, naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você dirá que não me conhece. Cristo ainda foi mais detalhista ainda quando fala. Os demais resumiram: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Resumiram a afirmação. Porém, a afirmação de Cristo foi mais detalhista ainda: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. Cristo descreve a cena como se ele tivesse assistido ela diversas e diversas e diversas vezes, ao ponto de você está assistindo um filme, vê um grande amigo teu te traindo, e você assiste isso tantas vezes que você chega ao ponto de contar quantas vezes o galo da cena cantou. Veja que para Cristo nem o galo era novidade na cena. Ele ainda vem, Marcos transcreve isso: antes que cante 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. Conhecimento. Não é em vão que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Porque é justamente isso, quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra de Deus, você sabe o que vai acontecer, o resultado, não tem do que temer. A vontade de Deus vai se cumprir. E Pedro aqui chora amargamente por causa disso. Pula lá para Mateus 27, aonde nós vamos estudar ali Judas. Isso aí, 27 primeiro. Também vemos um detalhe, porém a situação de Judas a gente vai ver que foi muito pior do que a de Pedro. Porque Pedro, ele se interessava em aprender. Ele tinha vontade de aprender. Ele tinha vontade de mudar. Ele tinha este desejo, algo que Judas não tinha. E o resultado a gente vê que neste momento extremo, Pedro, ele tinha vontade de ser diferente, de mudar. Ainda era muito menino na fé, ainda era muito criança na fé. Vale a comparação que Cristo existia desde o princípio do mundo. Antes do mundo ser criado, ele já existia, como é apontado inclusive lá em Gênesis. Ou seja, então Cristo tinha mais de 4.000 anos de experiência. Pedro tinha o quê? Uns 20 e pouco, 30 anos, 40, quem sabe? Ou seja, um bebê perto de Cristo.
Homens dando o primeiro passo. Só que Pedro se interessou por aquilo que era de Deus. Ele se interessou em estudar, ele se interessou em aprender, ele se interessou em conhecer, ele se interessou em experimentar, tanto que foi o único que caminhou sobre as águas com Cristo. Ele tinha vontade, ele tinha interesse. Era menino? Era. Ainda tinha muito que aprender a ter domínio de si? Sim, ele não tinha ainda domínio de si. Porém, ele tinha vontade de aprender. E já Judas era aquele crente, não precisa tanto, eu já estou salvo. Eu já estou salvo. Eu carrego a cesta da oferta, então eu estou salvo. Eu já vou aos cultos, eu já acompanho Jesus nas viagens, eu já faço minha parte, eu estou salvo. Eu estou salvo. Vamos ver na prática, então, como é que as coisas vão transcorrer. Quem é que vai se sair melhor? O crente que se interessa em se aperfeiçoar e conhecer, e o crente que leva tudo na boa, da maneira mais fácil possível. Olha lá, ó. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. Veja o grande problema do crente que, ao longo da vida, leva da maneira mais fácil possível. Tem muita gente que não lê tanta Bíblia, então eu não vou ler também. Eu vou lá e canto, foleio quando eu lembro de levar a Bíblia para a igreja, e tá bom, tô salvo, eu já dou minha oferta, eu já dou meu dízimo, tá bom assim. Judas era um crente desse. Em aulas que a gente teve com os arcanjos, eles nos disseram que quando Judas se enforcou, de todos os defeitos que Judas tinha, quando se converteu, se é que dá para dizer assim, quando ele se enforcou, ele tinha todos eles. Ao longo dos 3 anos que ele andou com Cristo, que Cristo pregou para ele, ensinou, mostrou milagres, prodígios e maravilhas, Judas não mudou em nada. Nada, nada, nada. A palavra ficou apenas na superfície, não entrou de fato no seu coração. O resultado? Em tempos extremos, Judas enxergou uma oportunidade. Eu vou ganhar 30 moedas de prata, Isso equivale a 120 dias de trabalho. Em dinheiro atual, aproximadamente de 7.500 a 10.000 reais, são 30 moedas de prata, considerando o valor da prata, então, em dias atuais, daria de 7.500 a 10.000 reais. Por volta de 10.000 reais era. Mas por que 30 moedas de prata? Tem alguma coisa que tinha que ser 30? Tem. Está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. As 30 moedas de prata respeitam mais um mandamento lá da lei. A lei determinava que tinha que ser exatamente este o valor, não podia ser diferente. Ou seja, a história de Cristo foi perfeitamente respeitando a lei, tanto que ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir com ela. Êxodo capítulo 21 e versículo 32, olha ali, se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, 30 moedas de prata, dependendo
a tradução, e o boi será morto a pedradas. 30 moedas de prata era o valor de um escravo. E Cristo estava sendo preso como um escravo. Ou seja, se fez escravo do pecado por amor a nós, para nos tornar livres do pecado. Por isso, ele foi vendido por 30 moedas de prata, porque a lei exigia que o valor de um escravo era de 30 moedas de prata. E os sacerdotes, que estavam coordenando tudo isso, conheciam perfeitamente a lei. Então veja que nenhum detalhe passou despercebido. Volta lá então em Mateus 27:6. Olha ali, ó. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Que contradição, né? Veja o perigo de você viver um evangelho apenas na letra e não no espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Eles podiam dizer, mas nós, sacerdotes, estamos honrando e cumprindo com a lei. E era verdade. Eles estavam cumprindo com a lei em cada vírgula. Mas isso era bom? Para eles, não. E isso estava trazendo ruína para eles, não bênção. O perigo de nós servirmos a Deus de forma cega, ignorante, é justamente nos tornarmos cegos por aquilo que nós mesmos acreditamos, quando falta o Espírito Santo para coordenar e dirigir. Como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que a palavra de Deus não foi escrita para ser compreendida por homens carnais, mas através do Espírito Santo. Então não basta apenas nós conhecermos a verdade, a gente precisa saber como aplicar esta verdade, e o único que sabe fazer isso com eficiência é o Espírito Santo. Nenhum outro homem, mulher, jovem, criança ou qualquer ser humano possui tal capacidade. Então é necessário que nós, ao longo da vida, venhamos ter o Espírito Santo na nossa vida, porque para não nos tornarmos sacerdotes. Vive exatamente o que está escrito, mas não da forma que deveria ser. Aplica a letra, mas desconhece a verdade. E o dinheiro que eles deram para comprar Jesus Cristo não era, eles mesmos dizendo, mas é dinheiro sujo, não pode entrar nas ofertas. Tá, mas se é dinheiro sujo, por que está passando pela mão de vocês? Mas a gente está livrando o mundo deste homem que está indo contra a Deus. Então é importante que você, ao longo da vida, isso me chama a atenção, para quando, ao longo do tempo que você tiver de evangelho na igreja, cuidado quando você não gosta desse irmão ou daquele irmão, ou você fala com este ou com aquele de forma estúpida, ignorante, que não deveria ser um comportamento entre os participantes do corpo de Cristo, já que pastor tem um só na igreja, não pode ter 30, 40. Então a gente observa que nós devemos tomar cuidado com isso, porque por vezes Satanás está iludindo o crente e o induzindo a agir de forma errada, da mesma forma que usou os sacerdotes, da mesma forma que usou eles contra Cristo. É necessário que isso tudo aconteça, disse Cristo, mas ai daquele por quem isso acontecer, pois melhor seria que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar. Pode passar?
Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo de um oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Já que aquele dinheiro era amaldiçoado, então vamos comprar um terreno, e esse terreno vai ser para enterrar aqueles que não são judeus. Vamos fazer uma boa ação. Então, cuidado com isso. Olha só, o tempo todo a maldade está sendo disfarçada como forma de defender o evangelho e o nome de Deus. Cuidado com isso. Ao longo dos séculos, muitos se levantaram na terra e, em nome de Deus, mataram, destruíram, levaram famílias inteiras, nações à ruína, dizendo que estavam fazendo em nome de Deus para defender o evangelho e a verdade. Então, cuidado com isso. Lembra dos frutos do Espírito que o apóstolo Paulo cita. É muito perigoso quando o cristão, ele vive o evangelho baseado apenas neste versículo ou naquele versículo. Versículos isolados. Não, a nossa vida ela tem que ser o mais próximo possível de toda a palavra de Deus. As nossas ações devem se encaixar em toda ela, não neste ou naquele versículo apenas, né? Então veja que eles então fazem uma boa ação com o dinheiro, né? Pode passar? Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue, né? Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia mandado fazer. Então, aqui é citado, então, como fazendo referência a textos lá de Jeremias, de Zacarias. Eu não vou ler os textos aqui para não me estender, depois, se você quiser ver, a gente encontra referências à compra de um campo, que Deus mandou Jeremias comprar um campo de um parente dele. E a gente vê também Zacarias falando sobre isso, lá em Jeremias 32, do 6 ao 15, ou em Zacarias 11, versículos 12 e 13, que trabalham esse texto, e aqui o evangelista Mateus, ele está fazendo referência a estes textos, né? E para a gente completar, não poderia ficar de fora, né? Ali em Atos capítulo 1 e versículo 16, o livro de Atos todo a gente estudou na série Atitude, se eu não me engano. Estudamos todo o livro de Atos. Os únicos versículos de todo o livro que a gente não estudou foi o 16, o 17, o 18 e o 19, porque esses eu deixei aqui para a série Milagres de Cristo, porque conta ali como que Lucas, que escreveu o livro de Lucas, né? Ele não era um apóstolo, né? Um discípulo. Lucas era um médico, né? E como médico, ele era muito detalhista, então é bastante comum você encontrar muito mais detalhes no livro de Lucas do que lá em Mateus e Marcos, né? Porque Lucas era muito mais detalhista. E a gente vê aqui, ó, Atos 1, 16. Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho.
Como o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue, que é o mesmo campo que depois os sacerdotes vieram a comprar. Então veja aqui ele descrevendo esse fato aonde onde Judas, ao se enforcar nesse campo isolado, ficou o corpo lá de pendurado, foi apodrecendo até o ponto que foi se despedaçando. Quando compraram o campo e foram lá, que foram achar então o corpo de Judas naquele estado. Olha o perigo de um crente que leva a vida da maneira mais fácil possível. Eu vou à igreja na terça, no sábado, se der, eu vou, estou em dúvida ainda porque tem jogo do Brasil, então quem sabe eu vou na outra terça. Ele vai levando da maneira mais fácil possível. Quando, se em algum momento é exortado, cobrado, que é para o nosso bem, porém, por sermos meninos, acabamos, ao invés de olhando para aquilo como uma oportunidade, enxergamos aquilo como um problema, e acabamos sendo induzidos a termos atitudes erradas. A gente observa que Judas, ele metia a mão na sacola, roubava das ofertas, e de forma justificada: eu mereço, pois estou trabalhando também para Deus. Ainda de forma justificada. Então a gente começa a justificar os nossos erros, ao invés de olhar para aquilo que Cristo está tentando nos ensinar, achando que é duro aquilo que estamos vivendo. Duro é morrer deste estado. Se o corpo está deste estado, imagina a alma como está até hoje. Porque ele se suicidou, ele destruiu o seu próprio templo, ele destruiu o templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo alerta sobre isso: aquele que destruir este templo também será destruído lá no mundo espiritual. E de forma mais simples e muito mais conhecida, se alguém está assistindo e em algum momento pensou em cometer suicídio, jamais pense nesse absurdo. Porque João 10,10 é muito claro ao dizer. Essa não é uma afirmação nova, lá em Deuteronômio você também encontra. Mas ali diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenham com abundância. Tem uns pregadores cheios de conhecimento que diz que João, quando fala ali do ladrão, não está se referindo ao diabo. E dá uma baita de uma explicação. Eu digo: Jesus amado, são ruins de Bíblia. Quem é o maior ladrão desde que o mundo é mundo? Qualquer outro ser humano que existiu ou ainda vai existir é aprendiz perto dele. Por favor, isso é entendimento básico da Bíblia, Jesus amado. Então, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus oferece vida e vida com abundância. Se eu escolher a morte, eu estou escolhendo quem? Jesus? Da onde? Aonde que está escrito isso? Se eu escolho a morte, eu escolho o diabo, pois ele é a morte. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o diabo é a morte. Se eu escolho viver, não importa as dificuldades e o problema que estou enfrentando. Se eu escolho viver, eu estou escolhendo Jesus. Porque a fé de Deus está em mim, e assim como disse o apóstolo Paulo, a luta e o problema que hoje nós estamos enfrentando foi amarrado em praça pública, seminu e apanhou de chicote. Essa leve momentânea dificuldade que estamos vivendo não poderá se comparar com todas as bênçãos que ainda vão ser derramadas sobre nós. Este é um homem que escolhe, que diz: eu escolho Jesus. Infelizmente, Judas, a vida toda, escolheu Satanás e acabou terminando a vida justamente aceitando aquilo que Satanás oferece.
Pedro, com todos os erros e falhas que teve, ele chorou amargamente, se arrependeu, reconheceu que era uma criança e precisava ainda muito se desenvolver e crescer no Evangelho, como conseguiu, ao ponto da sua sombra curar doentes e enfermos. Ele não precisava mais nem orar pelas pessoas, bastava que a sua sombra encostasse nelas. Se tornou perfeito porque manifestava isso? De forma alguma. Somos seres humanos, estamos aqui justamente para nos ajudar. Pedro, com toda essa capacidade, com todo esse talento, em uma das primeiras mensagens que ele faz depois de se converter de verdade, em uma pregação, cerca de 4.000 pessoas se converteram a Cristo. A sua sombra curava, agora ele era perfeito? Não. Ali em Gálatas 1, você vê que 18 anos depois, Deus envia Paulo até onde Pedro estava para ir lá chamar a atenção dele. Pedro, tu está sendo um hipócrita, tu está pregando uma coisa e vivendo outra. Não foi isso que Cristo ensinou para nós. Foi lá e puxou a orelha dele. Por quê? Porque nós somos seres humanos, a gente vai errar ao longo da vida. E não há nada de errado nisso. O problema não é em errar. O problema é a gente não reconhecer o erro. Porque as pessoas podem falar, apontar, dizer sobre você. E nós temos o direito de, por exemplo, eu não aceito. Fechar o meu coração, não concordar com aquilo, e mesmo que a pessoa repita 100 vezes, a 100 vezes aquilo não vai me convencer, porque eu tenho o direito de não querer mudar. Nada deve ser feito por força ou por violência, tudo deve ser feito por amor. Ninguém pode te obrigar a você a mudar, nem Deus, com todo o poder e autoridade, pode. A maior prova disso é a existência do inferno. A maior prova disso é a existência do mundo espiritual. Se dependesse de Deus, lá no tormento eterno, que hoje no inferno não tem ninguém, existem 3 níveis, seja a prisão eterna e depois os 2 piores, que a missionária inclusive já relata em momentos que foi arrebatado até lá, era para estar só os demônios lá, não ter nenhum ser humano lá. Mas o ser humano está indo para lá porque está se fechando em si mesmo, se travando nas suas emoções e escolhendo não mudar, como Judas escolheu não mudar. E foi um direito dele. Pedro sofreu com aquilo porque ele sentia prazer em estar com Cristo. Então, quando ele se deparou com o que fez, ele se arrependeu porque Cristo era importante na vida dele. Porém, naquela hora, naquele momento, ele falou estas coisas porque estava vivendo um momento difícil para ele como um ser humano. Ele não estava preparado para viver isso ainda. Então, que a gente consiga, ao longo do tempo que Deus nos concedeu, entender que mesmo grandes homens como Pedro, que manifestaram milagres incríveis, caminhar sobre a água, não era nem convertido ainda, de as pessoas serem curadas pela sua sombra. Mesmo sendo assim, ele não era perfeito. E quando Paulo foi e pregou e chamou a atenção dele, Pedro deixa claro lá em Gálatas que ele aceita sem nenhum problema e ainda diz: bem sabemos que tu és um homem de Deus e que realmente o que tu fala é de Deus. Com todo esse poder, com toda essa autoridade, líder de uma igreja que já não era mais pequenininha como antes, em uma pregação dele, 4.000 se converteu. Quantas milhares e milhares e milhares de almas já tinha na igreja de Paulo, de Pedro, não é porque eram 2 igrejas separadas. E mesmo assim, Pedro não viu problema em ser chamado a sua atenção, não. Se é para mim crescer e melhorar, que assim seja feito. Ele entendeu que nós venhamos ter essa capacidade. Ser humilhado na terra não é problema, porque aqui tudo passa. O problema é ser eternamente humilhado lá no mundo espiritual, porque lá não termina nunca.
Por isso que desde o começo, para nós completarmos, Deus disse: eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Escolha a bênção para que vivas, ou maldição para que morras. O maior presente, na minha opinião, que Deus deu para nós foi o livre-arbítrio. Tendo todo o poder, ele poderia nos tornar escravos dele. E ninguém ia poder dizer nada do contrário. Como ele mesmo menciona nos últimos capítulos de Jó. Jó, me respondas, já que tu tem tanta capacidade. Onde tu estavas quando eu criei o céu e a terra? Me responda, já que tu diz que é tão sábio e inteligente, me responda onde tu estavas quando eu criei todas as coisas. O maior presente que Deus deu para nós é livre-arbítrio, porque isso define quem tem valor e quem não tem, quem ama a Deus de verdade e quem não ama. Veja que Deus é tão sábio que ele não negou isso nem aos anjos. Deu também a cada um dos anjos livre-arbítrio. Daí se originou Lúcifer e uma terça parte dos anjos que se tornaram em demônios. Porém, Deus tinha a maior prova que um ser humano, um ser pode ter. Estes 2/3 que ficaram comigo, realmente me amam de verdade. Vale a pena tornar cada um deles grande, forte e poderoso, porque o que está neles é verdadeiro. E a mesma ideia Deus está fazendo comigo e com você hoje. Nos deu a liberdade para nós viver e escolher, para que no final aqueles que resistirem até o fim, como diz a Bíblia, sejam feitos colunas no templo de Deus e recebam uma coroa como recompensa por tudo que fez, por recompensa por ter não sido perfeito, pois nem os maiores servos o foram. Até eu nem cheguei a citar ali de Davi, senão a gente vai mais longe ainda, né? Que esse texto que aqui ele aponta lá, eu acho que é 41 alguma coisa de Salmos, que fala, e ainda Davi é visto como não apenas um cantor, que é tão falado. Atos 2, ali fala que Davi era um profeta, era visto também não como um cantor, como um salmista, que é como um rei, que é a sua maior fama. Ele também era reconhecido como um profeta. Então que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa escolher viver, que você possa escolher a verdade, que você possa escolher andar com Cristo, andar com Deus, ter controle das tuas emoções, ter controle da tua forma de agir, de reagir, de ser, de viver, para que um dia você possa encontrar a vida eterna, pois Deus quer apenas os melhores. Aqueles que têm tudo para escolher errar e escolhem acertar. Não para honra sua, mas para mostrar para Deus que valeu a pena. Escolha bênção para que vivas. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra o bispo José.